há um caso neste livro muito interessante de um diálogo, aliás, de uma pergunta que é colocada a Daniel Sampaio por uma mãe, se não me engano, que por acaso, porque o filho foi ao treino, deixou lá o telemóvel em cima do sofá e ela foi ver e foi consultar o que lá se dizia e o tipo de palavreado, digamos assim, utilizado, e ela ficou muito chocada e ficou desorientada e pediu-lhe ajuda. E Daniel Sampaio responde: talvez seja melhor não espreitar. Então como é que o pai, o que é que o pai que nos está a ouvir e tem esta questão de como é que eu sei o que ele está a fazer, como é que ele deve A intervir? propósito disso, eu lembro-me de, aqui há uns anos atrás, dizer às pessoas para não colocarem o computador no quarto dos filhos e colocar numa zona de passagem para se poder ir espreitando. Hoje em dia o telemóvel revolucionou isso tudo e quando a internet, a partir de 2011, se generalizou a todas as redes móveis, está tudo diferente. Eu sou absolutamente contra a que se invada um telemóvel de um filho. Sei que há colegas meus, psicólogos e psiquiatras que não pensam assim, que defendem filtros. Eu não defendo nada disso. Acho que o telemóvel de hoje é um prolongamento do nosso cérebro, faz parte da nossa vida e é um território privado. Então, como é que nós podemos, de alguma forma, controlar o que lá se passa? Através de uma relação de confiança. Se ao longo da relação pai-filho ou mãe-filho se criar um território de confiança que foi partilhado desde a infância, a criança e mais tarde o adolescente vão interiorizar aquilo que é lícito lá colocar. Portanto, o que é preciso é: tu o que é que estás a colocar na internet, o que é que estás a ver na internet, estás a ver pornografia. Sabemos que, sobretudo os rapazes hoje em dia, veem muita pornografia. Ora bem, vem uma parte do livro em que eu discuto esse tema. Isso deve ser discutido com os filhos, o significado de ver pornografia. Quase todos eles veem, sobretudo os rapazes, mas o que é que isso significa? Como é que nós podemos trabalhar? E podemos dizer que a pornografia basicamente é muito diferente da vida das pessoas e é uma indústria. Ora bem, quando nós fazemos isso, eles provavelmente vão continuar a ver, mas vão ver de forma diferente. Se nós andarmos a espreitar o que eles estão a ver, como esse caso que referiu, o que acontece é que nunca mais se abrirá uma ponte de diálogo entre a mãe e o filho. Então como é que se resolve esta questão que é também colocada por si, que é importante que os pais saibam quem está a ter influência mais profunda e permanente nos filhos? Como é que os pais podem saber o que está a passar naquela discoteca ou bar onde o filho vai, no seu circuito de amigos? Como é que podem saber isso? Bom, eu acho que todos os pais, eu digo todos os pais, têm uma obrigação importantíssima, que é abrir a porta de casa aos amigos dos filhos. Desde o princípio, desde o início da adolescência, estou a falar dos 12 anos, é fundamental que se diga aos filhos: traz os teus amigos para cá. E quando se cria esse clima de confiança, os próprios adultos mudam muitas ideias preconcebidas acerca dos adolescentes, porque os adultos têm má opinião acerca dos adolescentes. Quando nós abrimos a nossa casa aos mais novos, nós criamos uma atmosfera de diálogo. Eu fiz um debate muito prolongado com 4 adolescentes. Esse debate foi muito esclarecedor para mim e um deles estava-me sempre a dizer: eu estou sempre com medo que venham ter comigo a tal conversa séria. Sim. Quando os pais chegam ao pé de mim e dizem: temos de falar, temos de ter uma conversa séria. Aquela conversa. Aquela conversa, sobretudo muitas vezes no campo da sexualidade, vão ter a tal conversa. Ora bem, não resulta que os jovens atuais, e a escola também devia ter isso em atenção, porque a maneira como os jovens atuais apreendem a realidade é extremamente rápida, eles recebem informação a toda a hora e, portanto, aquela ideia de que o pai se pode sentar na sala de perna traçada e o filho à frente a ter uma conversa de meia hora não funciona. Temos que aproveitar o regresso a casa, o tal pequeno almoço rápido, um passeio ao fim de semana. Quando estão na casa de banho, podem conviver um bocadinho enquanto o pai está a fazer a barba e o filho pode entrar e ter uma pequena interação. São esses momentos que são cruciais para solidificar a relação de confiança entre pais e filhos, que é o mais estruturante e o mais importante dos dias de hoje. Depois há aqui um conselho: é crucial evitar o nagging ao fim do dia. Quer-nos explicar o que é isto do nagging? É muito o que é que difícil. as pessoas não devem fazer? Vá. É muito difícil traduzir essa palavra. Nós podemos dizer que é o ralhar persistente. Isso é muito frequente na adolescência. O que é que se passa de facto na adolescência? Na adolescência as pessoas querem crescer, os jovens querem crescer. Para se crescer, nós temos que nos tornar autónomos em relação aos nossos pais. Temos que ter a criação da nossa identidade e temos que ser diferentes, não podemos ser iguais. E, portanto, é natural alguma turbulência, é natural alguma contestação em relação aos pais, mas isso não significa um desencontro. E o que se passa muitas vezes com os pais é que lidam mal com essa contestação, porque na infância é tudo muito mais fácil, lidam mal e então começam a dizer várias vezes as mesmas coisas. Tens que estudar,
tens que desligar o telemóvel, tens que ir tomar banho, tens que arrumar o teu quarto, não deixes a tua roupa amontoada na cadeira. Isto é dito 10 vezes por dia. E não fica Isso nada. não funciona. Eu costumo claramente dizer aos pais, diga 2 vezes. E depois eles são responsáveis. Portanto, aí é preciso dizer, ser firme, ter envolvimento afetivo, porque os pais têm que estar envolvidos com os filhos, mas têm que ser firmes. E depois, se eles não cumprirem, têm que ter as suas consequências. O que é que defende nas horas de deitar? Sei que nas férias é uma coisa, durante as aulas é O outra. horário das férias tem que ser mais liberal, é importante. Nas horas de deitar, estou preocupado com o sono dos adolescentes. Porquê? Porque se deitam muito tarde e muitas vezes deitam-se com o telemóvel Isso. ou com o tablet. Está absolutamente provado que isso é muito mau para o sono. Portanto, deve haver uma regra que é o telemóvel é entregue e fica com os pais ou fica numa gaveta na sala e não é levado para os quartos. Conto no livro uma história de uma rapariga que andava a rastejar até chegar ao telemóvel. Bom, isso é aquilo que mostra que não foi bem combinado e que ela não interiorizou a regra de guardar o telemóvel longe do seu quarto para poder dormir melhor. Qual é a sua opinião sobre este fenómeno dos youtubers e o impacto que tem nos adolescentes? Tem um extraordinário impacto e às vezes é um bocadinho preocupante porque pode introduzir uma ideia que é muito perniciosa para a gente nova, é que se pode ter êxito sem trabalhar. Porque há muitos youtubers que têm um êxito relativamente fácil. Ora bem, se analisarmos bem, eu tento fazer isso no livro, nós verificamos que as pessoas que têm êxito no YouTube são pessoas que trabalharam muito para isso. Tiveram, evidentemente, talento. O youtuber é muito interessante para os mais novos porque é a possibilidade de ser autor. Eu posso fazer um texto, eu posso fazer uma música e sou autor. Eu falo nisso no livro, porque antigamente, se quisesse publicar uma coisa na rádio ou num jornal, era muito difícil. Agora é extremamente fácil, isso é muito apelativo. Agora os pais, mais uma vez, têm que introduzir a dimensão do trabalho, têm que introduzir a persistência, que é uma qualidade muito importante, tem que se devolver aos mais Mas o novos. problema são os maus exemplos que podem vir de alguns youtubers. Sim, mas como deve ter percebido pela leitura do livro, a maior influência, eu queria dizer isso aos pais que me estão a ouvir, nós temos hoje em dia muitas influências, mas todos os estudos, agora estou a falar numa perspectiva um pouco mais científica, todos os estudos indicam que a grande influência em relação aos filhos continua a ser o pai e a mãe. Não é a escola, não são os professores, não é a internet, são de facto as figuras parentais e introduzimos agora, eu falo nisso no livro também, o padrasto e a madrasta, que são muitas vezes fundamentais como agentes educativos da casa de cada um. Assume no livro que conviver com frequência com os seus netos mais velhos, que são 4 netos entre os 15 e os 18, o influenciou neste livro. Eu pergunto-lhe se é preciso conviver com uma realidade para a perceber melhor. Eu acho que sim. E isso não é contraditório com o que fez ao longo de toda a sua vida? É contraditório, mas eu assumo o erro. O grande problema da adolescência foi considerarmos que a adolescência era um caso clínico. Errou Daniel Sampaio? Tive uma perspectiva que não foi uma perspectiva completa, porque apesar de eu ir a muitas escolas, ter uma escola com o meu nome, onde vou com frequência, de conhecer bem o território escolar, eu não tive, ao longo da minha vida, não tive muitas conversas com adolescentes fora do contexto clínico. E se vir todo o discurso sobre a adolescência, feito por psicólogos e psiquiatras, é feito a partir dos casos clínicos. Isso foi extremamente importante nos anos 90 e no início do século XX. Hoje em dia sabe-se que a adolescência normal é uma coisa diferente. E os meus netos, justamente porque eu e a minha mulher, como avós, não somos nada de especial, somos banalíssimos, mas temos uma qualidade. Convidamos os nossos netos e dizemos, traz um amigo. E temos almoços em que os amigos estão connosco e se abriu-nos completamente um horizonte sobre o que é uma adolescência normal, porque eles são todos muito diferentes. Eu tenho 7 netos, dos quais os 4 são adolescentes, como referiu, e portanto essa perspectiva de conhecer jovens muito diferentes em contexto não da escola nem da clínica abriu muitas perspectivas. Por exemplo, eles ajudaram muito na utilização da internet, na discussão da sexualidade, na discussão da pornografia. Tudo isso foi discutido com jovens a quem eu agradeço no fim, não é por qualquer demagogia, é que me ajudaram muito a perceber a adolescência atual.